Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer aqui, seguindo o nosso roteiro do dia. Vamos fazer hoje língua portuguesa e história. Vamos começar com português, tá? Palavras com som, nas páginas 90 e 92. Em história, nós vamos terminar a questão da criação das aldeias. Vamos falar sobre os primeiros estados e os governantes, tá? Vamos fazer fichamento da página 221 e 222. Esse fichamento de história, ele deve ser copiado no caderno de história, embaixo do cabeçalho, da frase do dia e do nosso roteiro, tá bom? E vamos falar também um pouquinho sobre direitos e deveres, que nós estudamos na semana anterior, vamos estar fechando essa semana, tá? Começando com língua portuguesa. Pega o caderninho aí, pega o livro, já abre na página 90 e vamos começar a fazer aqui junto com a tia, tá? Acompanha, faz junto comigo, não perde nada. Qualquer dúvida, a tia tá aqui, não esquece, tá bom? É só perguntar. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei algumas dicas para vocês de palavras, como nós devemos usar essas palavras. E aí tá aí, ó. Dicas de palavras. Como usar a terminação? Terminações são e são. Vamos lá. Quando o substantivo é derivado do verbo terminado em gredir, mitir, ceder, usamos ss-ão. Como assim? Por exemplo, agredir. Aí a gente usa o SS. Admitir, admissão. Conceder, concessão. Depois temos aqui, ó, substantivos terminados em ender, vt, pelir. Nós usamos o S-ão, que é aprender, apreensão, converter, conversão, repelir, repulsão, tá? E substantivos derivado dos verbos ter e torcer, usamos o C cedilha-ão. Por exemplo, reter, retenção, conter, contenção, contorção, tá? Essa parte de dicas de português, vocês precisam copiar no caderno de português, embaixo do roteiro do dia. Não precisa copiar correndo agora, porque eu vou estar disponibilizando esse slide aqui em PDF para você copiar com calma no seu caderno, tá? Aqui começamos o livro, tá? Na página 90, e nós vamos estudar algumas palavras com essas terminações aí, tá? Aqui na página 90 tá assim. Muitas palavras têm o mesmo som, mas são escritas de formas diferentes. É o caso da palavra com as terminações são e são. Veja como é possível diferenciar terminação a ser grafada. Gente, vocês têm que gravar essas regrinhas, tá? Essas aqui, ó, anteriores. Copia no caderno, grava ela para poder conseguir fazer e para a gente conseguir responder as questões, tá bom? Tem que gravar isso aí, é importante. Então, vamos lá. Leia a frase a seguir e observe a palavra em destaque. O sarau é uma oportunidade para Felipe vencer a vergonha e declamar suas poesias. Em seu quarto, Felipe ensaiou a declamação da poesia. Aí vocês estão vendo aí, declamar, virou declamação com C cedilha. Aí, ó, siga o exemplo anterior e forme substantivos acrescentando a terminação são. Então, cantar vai virar canção, declarar, declaração, exclamar, exclamação, imaginar, imaginação, inaugurar, inauguração, inspirar, inspiração, narrar, narração e pontuar, pontuação, tá? Aí tá uma explicaçãozinha embaixo, coloca IPC nessa explicação, ó. As palavras terminadas em são, como você notou, são substantivos que podem ser formados a partir de verbos de ação, ó. Cantar, declarar,
exclamar, imaginar, são tudo verbos que indicam ação, tá? Então, eles terminam com C cedilha ão, tá bom? Coloca IPC nesse quadrinho lilás aí que tá explicando isso, tá? Número 7. Observe agora exemplos do emprego da terminação são. A mãe procurou compreender a timidez de Felipe. Essa compreensão foi importante para ele superar o problema. Os alunos combinaram de se divertir no sarau. O evento era uma forma de diversão diferente do que estavam acostumados a fazer. Aí lá em cima tem um quadradinho. Compreender virou compreensão com S-ão e divertir-se diversão com S-ão. Aí tem esse quadradinho lilás que eu também vou colocar IPC aí, tá? Verbos com ND e RT em subestruturas como compreender e divertir-se dão origem aos substantivos terminados em são. S-ão. Agora, aplique a regra e complete as frases com substantivos derivados dos verbos em destaque. Aí tem: a dona Dulce pensou em suspender o sarau poético, mas vocês vão botar suspensão com S-ão do evento causaria tristeza nos alunos. Letra B. A escola onde Felipe estuda vai expandir a biblioteca para realizar rodas de leitura. As obras de expansão com S-ão vão começar nas férias. Letra C. Dona Dulce resolveu inverter a ordem dos ensaios para o sarau, começando pelos nomes dos alunos com a letra Z e A. A inversão com S-ão da ordem de chamada aliviou Felipe, tá? Aqui nós vamos ver algumas regrinhas com S-ão, tá bom? Vamos lá. Dona Dulce decidiu transmitir o sarau no canal de TV da escola para os pais assistirem. A transmissão será ao vivo, às 14 horas. Ela também vai imprimir os poemas declamados pelos alunos. Essa impressão será entregue aos alunos e aos pais no sarau. Transmitir virou transmissão e imprimir virou impressão. Os verbos, também vai colocar IPC nesse quadrinho lilás. Os verbos que terminam em emitir e imprimir, como transmitir e imprimir, dão origem a substantivos terminados em são. Com base nos exemplos, forme substantivos derivados dos verbos a seguir. Aí você tem aí, ó, admitir, comprimir, exprimir e oprimir, que você vai transformar em admitir, vai virar admissão com SS-ão, comprimir vai virar compreensão com SS-ão no final também, exprimir vai virar expressão com SS-ão e oprimir vai virar opressão com SS-ão, tá? Agora ainda na página 92, temos o número 9, que você vai completar, ó. Complete as frases com substantivos terminados em são, são e são, formados a partir dos verbos entre parênteses. Felipe fez, aí tem aí o verbo optar. Ele termina em AR, então a gente vai botar opção com C cedilha, tá? B. A participação, a mesma terminação que optar, então você vai colocar participação com C cedilha, de Felipe no sarau, gerou a admiração, também com C cedilha, dos pais e colegas. A animação, também com C cedilha, dos alunos com o sarau, surpreendeu Dona Dulce. Agora, letra D. A diversão, diversão é S
dos alunos nas aulas de português era ouvir os colegas treinando a declamação. Declamação com C cedilha, tá? Letra E. A escola fez a emissão com SSão, de convite aos pais e responsáveis para as famílias participarem do sarau. Letra F. O diretor da escola deu permissão, com 2 S's também, a dona Dulce para convidar alunos de outros colégios para o sarau, tá? Então, aqui a gente termina a nossa matéria de português. Não esqueçam de copiar as regrinhas no caderno de português, tá? E vamos começar agora a nossa aula de história. Separa o material de história. Já abre o livro na página 221. Pega o marca-texto que nós vamos começar o nosso fichamento, tá? Esse fichamento, ele precisa ser hoje, ele vai precisar ser copiado no caderno, no local específico que a tia vai falar com vocês. Já vai pegando aí, marca-texto, abre na página 221 e vamos começar a marcar, tá bom? Mas antes de marcar, nós vamos falar um pouco sobre Tiradentes. Amanhã é feriado, tá? Feriado nacional. E é feriado porque foi o dia da morte de Tiradentes, tá? Tiradentes é esse cara aí da foto, que ele foi considerado herói nacional porque ele lutava pela libertação do Brasil de Portugal. Ele queria que o Brasil se tornasse um país independente. Então, ele foi considerado traidor da coroa. Ele, como se ele estivesse traindo o rei e a rainha. E ele foi perseguido, ele foi morto, o seu corpo foi esquartejado e as partes do corpo dele foi espalhado no caminho que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro, tá? O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Foi um dos principais personagens da Inconfidência Mineira. Após ser deletado o movimento dos Inconfidentes, cujo objetivo principal era conquistar a independência da colônia, foi descoberto e interrompido pelas tropas portuguesas em 1789. Então, ele foi morto para servir de exemplo para os outros companheiros dele que também lutavam na Inconfidência em prol da libertação do Brasil de Portugal, tá? Então, por isso, ele é considerado um herói nacional. E amanhã, dia 21 de abril, que é um dia em que se fazem homenagem a ele, tá? Porque ele lutou bastante pela independência do nosso país, tá bom? Lá no final da atividade, a gente vai passar um trabalhinho para vocês fazerem sobre Tiradentes, para vocês entenderem um pouco melhor a importância dele em todo o contexto brasileiro, tá bom? Agora, a gente vai começar o fichamento, na página 221, tá? Vamos lá. Tudo que tá de azul, a gente vai estar sublinhando aí no caderninho de vocês, para poder depois vocês estarem copiando no caderno, tá? Então, vocês vão sublinhar os primeiros estados e vão escrever aí, ó. Vão sublinhar também. Nos primeiros grupamentos humanos, era comum que cada pessoa realizasse tarefas diversas, como nós já conversamos, tá? Caçar, coletar vegetais, construir utensílios, entre outras coisas. Sublinha aí. À medida que as aldeias cresciam e se tornavam cidades, as tarefas passaram a ser divididas entre seus moradores. As mulheres tinham uma tarefa e os homens tinham outra, como nós já conversamos também. Vocês vão sublinhar aí. Nessas cidades, alguns plantavam, outros trabalhavam na construção de moradias e obras hidráulicas. Artesãos produziam os objetos usados no dia a dia da população. Como vasos, móveis, roupas, comerciantes vendiam esses produtos e outros ainda faziam o transporte desses objetos. Aí sublinha também. A cada nova função,
outras tantas surgiam para um melhor funcionamento da cidade. Vamos sublinhar até a cidade. Como os soldados, que garantiam a ordem, a proteção dos habitantes, os escribas, que registravam a quantidade de alimentos produzidos e os impostos recolhidos, os sacerdotes, que cuidavam da religião e dos templos. Agora na página 222. À medida, sublinha isso aí, ó, porque foi quando começou a surgir os primeiros governos. À medida que as aldeias e as cidades foram se formando, algumas pessoas foram escolhidas para organizar as tarefas e garantir o bem-estar dos moradores. Assim surgiram os governantes e os estados. O estado é o conjunto das organizações políticas de uma sociedade. Até a sociedade vocês vão sublinhar. Desse modo, cada país tem a sua forma de organizar o estado, ou seja, sua forma de governo e suas leis para controlar o funcionamento da sociedade. Aí tem uma atividadezinha assim, ó. Explique qual a relação entre o crescimento das aldeias e a formação dos estados. A gente pode colocar aí, né, que com o crescimento das aldeias, as tarefas elas passaram a ser divididas e algumas pessoas foram escolhidas para organizar as tarefas. Né? E assim surgiram os governantes dos estados, com essas pessoas que foram escolhidas para organizar essas tarefas, para garantir o bem-estar dos moradores, assim foram surgindo esses governantes, tá? Aqui a gente vai falar dos primeiros governantes, que surgiram lá na Mesopotâmia e no Egito. Aí sublinha aí, ó. Na Mesopotâmia e no Egito, aí dá um espaço. Assim como na maior parte das civilizações da antiguidade, vocês vão sublinhar, os governantes não eram eleitos pelo povo, como acontece hoje no Brasil. Eles assumiam o poder como base na ideia de que eram representantes divinos e normalmente o poder passava de pai para filho, ou seja, era hereditário. Na sociedade da antiguidade, a religião ocupava um lugar central no governo e na organização social. Essa forma de governo é a teocrática, onde Deus era o centro, era como se Deus estivesse governando através do faraó, no caso aí falando de Egito, onde o poder exercido pelo governo era justificado pela religião. Eles tinham vários deuses e tudo que eles faziam era justificado como se esses deuses estivessem mandando eles fazerem aquilo. Assim, o governante era considerado representante dos deuses e reconhecido como um deus. No Egito Antigo, sublinha aí, no Egito Antigo, os sacerdotes tinham muito poder e influência sobre a sociedade, sendo responsáveis pela religião e por diversas funções no governo, como administrar as riquezas e os bens dos templos. O poder do sacerdote só não era maior do que o poder dos faraós. Eram os principais governantes do Egito, tá? Agora você fica atento. Agora você deverá copiar as atividades abaixo no seu caderno de história da seguinte forma. Vocês vão fazer o cabeçalho, vão copiar aula de história, roteiro do dia, igual tá aí, ó. Aí tem essa parte aqui, ó, copiando o fichamento feito nas páginas 221 e 222. Tudo que nós fichamos aqui, ó, tudo que tá em azul, você vai copiar. Tudo isso aí que foi sublinhado de azul, você vai estar copiando nesse momento aqui, ó. Vai copiar aqui embaixo, tá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre direitos e deveres, tá? Porque na semana passada nós trabalhamos com isso, falamos sobre direitos e deveres, vocês até fizeram alguma atividade em casa para pintar o que era direito, para pintar o que era dever, dizer quais eram os direitos de vocês na escola, quais eram os deveres de vocês na escola. E aí a gente vai falar um pouquinho também do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem como lei garantindo esses direitos e deveres para vocês, tá? O que vocês vão fazer para mim? O texto
que é esse aqui. Vocês vão copiar no caderno e embaixo vocês vão colar essa figura. Eu vou estar disponibilizando em PDF essa figura aqui para o pai imprimir em casa. Vai estar no portal, vai estar aqui no grupo, para vocês imprimirem e colarem aqui embaixo da escrita, tá? Aí tá dizendo aí em cima, ó, para garantir as regras básicas de boa convivência sejam cumpridas, foram criadas leis. Uma delas é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende os direitos das crianças. Vamos conhecer alguns direitos das crianças, tá? Aí vem falando alguns direitos das crianças aqui. Vocês vão observar essas imagens e vão responder essas perguntas aqui para mim, tá bom? Vão copiar no caderno também e vão estar respondendo essas perguntas para mim. Que é a número 1. Essas figuras lembram vocês algum fato que já viveram ou presenciaram? Qual? Que figura, gente? Essas figuras aqui, tá? Dever que vocês vão fazer é baseado nessas figuras. 2. Vocês acham que alguns dos direitos mostrados na imagem são mais importantes do que os outros? Por quê? Número 3. Uma criança ou adolescente pode crescer feliz e saudável se algum desses direitos for desrespeitado? Número 4. O que acontece à criança ou adolescente que não tem seus direitos respeitados? Número 5. Você conhece alguma criança ou adolescente que teve seus direitos desrespeitados? Número 6. As crianças e os adolescentes também têm deveres. Quais são? Vocês vão escrever aí no caderno de vocês, tá? E na última questão eu coloquei assim, entendendo um pouco mais sobre Tiradentes. Você deverá pesquisar e escrever em seu caderno por que Tiradentes é considerado um herói nacional. Não esqueça de colar uma ilustração sobre Tiradentes, tá? Aqui a gente termina nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando que amanhã é feriado de Tiradentes, como a tia já explicou para vocês. Tô aqui com vocês de 8 às 11 para tirar todas as dúvidas, então qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha, a tia tá aqui para ajudar, a tia tá aqui para responder. Não esquece de copiar no caderno com bastante capricho as atividades que nós estamos fazendo no livro, colocar em aula e data, cruzinha da correção, tá bom? Beijão no coração de vocês, até quarta-feira.